Uma outra notícia sobre violência aqui no Brasil. Puxados por São Paulo e Minas Gerais, o nosso país teve uma redução de 20,3% no número de homicídios entre os anos de 2013 e 2023. Foi o que revelou o Atlas da Violência. Apesar dessa melhora, o resultado ainda coloca o país entre as 15 nações mais violentas do mundo, no relatório divulgado pela ONU. Em 2023, o último ano do estudo, houve uma queda de 2,3% na taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes, o que representa 5 mortes por hora. Em contrapartida, a São Paulo, Minas e estados do Sul, a Bahia, Pernambuco e o Amazonas foram as regiões ou os estados que registraram as taxas mais elevadas do crime. Chamar o Roberto Mota para a gente abrir esse giro de análises. Mota, você é sempre muito cauteloso, né? Até reticente com esses levantamentos, metodologia adotada, a forma de organizar ou a tabulação dos dados. Mas, enfim, o que achou desse estudo? Algum avanço que a gente possa destacar? O Brasil tem um ecossistema de ONGs que monopolizam a produção e a análise de estatísticas criminais. Tudo o que vem desse ecossistema tem como objetivo reforçar a mesma narrativa ideológica. É uma narrativa que se choca contra os fatos e, por isso, frequentemente exige interpretações mirabolantes dos dados. Vamos explicar o que acontece no Brasil. O que acontece aqui é uma guerra civil não declarada. Uma guerra onde apenas um dos lados tem armas. Uma das pautas centrais desse ecossistema de ONGs é o desarmamento civil, ou seja, impedir que o cidadão de bem tenha a possibilidade de se defender com uma arma. O resultado é esse massacre que a gente vê nos números. Só entre 2003 e 2018, um período em que a esquerda esteve no poder no governo federal, foram assassinadas no Brasil 875 mil pessoas. Mesmo depois de criado o tal Estatuto do Desarmamento, que, segundo a esquerda, era necessário para desarmar a população e retirar as armas das mãos dos bandidos, mesmo depois do Estatuto do Desarmamento, que contrariou o referendo popular, onde as pessoas votaram pela continuação do comércio de armas, mesmo depois desse estatuto e medidas de restrição de acesso a armas, o número de homicídios no Brasil continuou subindo. E aí as pessoas perguntaram para os especialistas da esquerda: mas vocês não disseram que com o Estatuto de Desarmamento, retirando as armas da população, isso era necessário para reduzir o número de homicídios? Olha aí, o número de homicídios continuou subindo. Vocês sabem o que os especialistas disseram? Eles disseram o seguinte: olha, se não tivesse o desarmamento, os homicídios teriam subido ainda mais. São as interpretações, Caniato, as interpretações para a conveniência ideológica. É como dizia o escritor americano George Packer: a ideologia já tem a resposta antes que a pergunta seja feita. Pois é, um relatório sobre violência divulgado também pela ONU, apontando que o Brasil figura no ranking dos 15 países mais violentos do mundo, apesar de uma queda substancial na taxa de homicídios. Dávila, também queria pedir sua análise a partir da divulgação desses números, só recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio. O que achou desse levantamento, hein, Dávila? As informações contidas nele, os comparativos, as informações, em uma rápida passada de olho, a pessoa parece que está lendo uma boa notícia, né? Parece algo que é preciso ser comemorado. Mas, naturalmente, quando você fala de queda no número de homicídios, a gente está tratando de uma média, né? Alguns estados registraram queda e outros estados registraram a alta. Como quando você tira a média, aí há um apontamento que aponta justamente para a redução. Mas aí talvez esteja a chave da análise, né? Os estados que registraram queda e os estados que registraram alta, pelo menos no recorte de 2023.
Até a gente pode analisar a administração desses estados. É verdade, Caniato. Mas, primeiro, é bom frisar a sua manchete. O Brasil é um dos 15 países mais violentos do mundo. Nós temos 190 países no mundo, então não é nenhuma vanglória que estamos entre os 15 países mais violentos do mundo. E essa percepção de violência é a percepção que todos nós, cidadãos, temos ao sair às ruas. Nós temos medo de ser mortos, roubados, furtados, ser vítima de latrocínio. Esse é o pavor de todo mundo ao acordar cedo e sair às ruas das cidades do Brasil. Então, assim, esse nosso pavor reflete esses números. Quando você está dizendo que o Brasil hoje tem uma média aí de 21 homicídios por 100 mil habitantes, Caniato, existe uma regra, na verdade uma convenção da ONU, que determina que quando há mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes, é uma epidemia. Nós temos o dobro da epidemia, nós temos 21. Então é óbvio que a gente está numa situação desastrosa. E os dois melhores estados, que é São Paulo e Santa Catarina, são os dois únicos estados que estão abaixo dessa barra de 10 homicídios por 100 mil habitantes. E é um pouquinho só abaixo, a gente está falando de 8,8, 9, é quase lá. Então, nos dois estados, principalmente, vou pegar cá de São Paulo, que você está abaixo dessa média de epidemia mundial de violência, nós nos sentimos ainda muito inseguros. Imagina o restante do Brasil, que está todo mundo acima dessa barra, exceto Santa Catarina e São Paulo. Então, é óbvio que ninguém se sente seguro no Brasil. E os números mostram isso. Vivemos no país que está entre os 15 mais violentos do mundo. E o indicador do Brasil é 21,20. É o dobro do que é considerado, neste caso, uma epidemia pela ONU. Então, não temos nada a celebrar. Temos muito trabalho duro pela frente para reduzir os índices de violência, de roubo e de furto no país. Você, Cristiano Beraldo, o Atlas da Violência e as informações que foram divulgadas de maneira setorizada, né? Cada portal de notícias, cada jornal acabou se apegando mais a alguma informação e, a depender talvez do viés do veículo, né? O leitor pode achar que foi uma notícia maravilhosa e um outro achar que a situação vai de mal a pior. Mas como disse o Dávila, né, os números você pode trabalhar de maneira muito distinta, né? Um se apega à queda, mas isso representa muito pouco quando você olha para o ranking, né? Ainda estamos em uma lista dos 15 países mais violentos do mundo. Então a queda é pouco representativa, né, Beraldo? Bom, Caniato, primeiro a gente precisa perguntar, essa queda no número de homicídios, ela já considera que agora se separa homicídios de feminicídio? Ou seja, as mortes violentas de mulheres estão apartadas do número original? Ou isso já há 10 anos, onde não se falava em feminicídio, isso também já era separado? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente vê um país onde mais de 40 mil pessoas são assassinadas todos os anos. E aí não é que nós estamos falando, não, tivemos 10 homicídios no ano passado, ou há 10 anos havia 10 homicídios por ano, e hoje existem 8. Não, nós estamos falando de mais de 40 mil. Pode cair 20%, pode cair 50%. Ainda estamos falando de dezenas de milhares de brasileiros assassinados. E esses brasileiros assassinados, dos quais a vida pouco vale, porque esses homicídios, eles não são, em geral, esclarecidos. Os homicidas não são presos, eles não pagam pelo crime máximo de tirar a vida de alguém. O Estado brasileiro é incapaz de garantir a preservação da vida dos seus cidadãos. Que sinal mais deplorável de uma política pública absolutamente falida, de um país que não deu certo. E há alguma iniciativa deste governo no sentido de corrigir essa realidade? Não, não há. O que há é o discurso. O que há é, no mesmo dia em que temos este tipo de notícia saindo, de que o Brasil encontra-se neste seleto grupo dos 15 países mais violentos do mundo,
temos o presidente da República na China contando glórias de um Brasil que só existe para ele. Este Brasil nosso do dia a dia, de 215 milhões de brasileiros, é o Brasil violento, é o Brasil do café trancado com chave no mercado, é o Brasil onde não existe produtividade, onde a política é incapaz de entregar melhorias concretas para a vida das pessoas, onde políticos usam dinheiro da emenda como se deles fosse para dar esmola e fazer favor com o próprio dinheiro da população para a população mais necessitada. Dezenas, centenas de bilhões em emendas parlamentares que não resolveram o problema da educação, não resolveram o problema de saúde, não resolveram o problema de segurança pública, não resolveram absolutamente nenhum problema verdadeiro da população brasileira, mas resolveram muitos problemas dos próprios políticos. Portanto, Caniato, este número de homicídios no Brasil, essa realidade assustadora deste país tão grande, tão rico, tão vasto, com tanta gente, com tanta riqueza, mas se coloca ali entre os 15 mais violentos do mundo, demonstrando que temos um país falido, um país que não deu certo, um país que permanece no caminho errado e não tem uma pessoa com a coragem de fazer o que precisa ser feito. Resolver o problema desta pandemia de criminalidade no Brasil exigirá homens e mulheres de coragem, exigirá investimento para valer nas polícias, nos policiais, para que eles possam fazer o trabalho que eles juraram fazer, que é defender a sociedade brasileira, defender o interesse dos brasileiros e transformar o Brasil num país seguro, exigirá um enfrentamento de uma guerra. E na guerra morrem muitas pessoas. E não adianta vir o sistema de justiça brasileiro, que fica aí cheio de moral, querendo falar e dar declarações na imprensa, dizendo como a polícia é violenta. Violenta é o crime. A polícia tem que ser mais violenta e bruta do que o crime. Não há como resolver esse problema crônico do Brasil sem colocar na vala um número imenso de vagabundos que atormentam a sociedade brasileira, Caniato. É disso que se trata, mas ninguém quer falar porque fica todo mundo com medo. Portanto, não há nenhuma perspectiva de mudarmos esta realidade. Daqui a um ano estaremos aqui comentando a próxima pesquisa, dizendo que o Brasil, ao invés dos 15 mais violentos, estaremos, quem sabe, entre os 10 mais violentos do mundo. Mota, taxa de homicídios por 100 mil habitantes em 2023. O Dávila mencionou alguns estados que figuram na parte de baixo desse ranking, ou seja, com as taxas mais baixas. E eu queria só destacar para as pessoas que nos acompanham, vários veículos trouxeram os destaques em relação a essas informações. Então, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes, os piores índices, aqueles estados que registram as taxas mais altas, as taxas de homicídios por 100 mil habitantes. Em primeiro lugar, Amapá, depois Bahia, Pernambuco, Amazonas e Roraima. Esses são os 5 na parte de cima desse ranking. E aí eu vou para a parte de baixo, os estados que registram as taxas mais baixas. São Paulo, Santa Catarina, aí tem o Distrito Federal, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Então, São Paulo com 6,4, Santa Catarina 8,8, DF 11, Minas Gerais 12,9 e Rio Grande do Sul 17,2. E aí, só para vocês compararem quem está no topo da lista, Amapá 57,4. Então, 57,4 homicídios por 100 mil habitantes. Chamar o Mota para a gente fazer um comparativo que a gente pode considerar em relação a esses números, Mota, o que isso tem a ver com as políticas públicas implementadas nos estados, a maneira como os governadores tocam a segurança pública, só para quem nos acompanha ter alguma informação para a gente poder comparar. Estados Unidos, taxa de homicídios por 100 mil, 6,84, país inteiro, tá? A média. Aí Canadá, 2,12. Ah, não, vamos pegar um país então da América do Sul? Vamos. Chile, 4,6. Paraguai, um país mais pobre, 7,6. Ou seja, Paraguai
estaria, se fosse um estado, estaria na parte de baixo dessa tabela em comparação com os estados brasileiros. O que a gente precisa considerar em relação a essa taxa de homicídios por 100 mil habitantes, Mota? Bom, a primeira informação que esses números trazem é que os estados onde os governadores são mais proativos em relação ao combate ao crime, como São Paulo, têm taxas de homicídio muito melhores. Mas, como eu disse antes, é preciso muita cautela. Esse indicador de taxa de homicídios é uma das informações que nós precisamos. O ideal seria separar os tipos de homicídios. Então, você tem um homicídio que é uma facção matando membro de outra facção por disputa de território. Você tem um homicídio que é cometido durante um assalto, que no Brasil se chama de latrocínio. Você tem um homicídio que resulta de discussão entre duas pessoas que estão num bar embriagadas. Você tem um homicídio que é resultado de violência doméstica. São coisas completamente diferentes. A polícia precisa saber que tipo de homicídio precisa ser combatido, para que ela possa ajustar o trabalho dela. Esses dados não existem no Brasil. Como eu disse, esses dados são coletados, analisados e divulgados para reforçar uma narrativa. Então, isso a gente vê no título dessa pesquisa. Eu já falei sobre isso várias vezes, e pelo visto ainda vou falar há 20 anos. O Brasil não é um país violento. Se a gente sair na rua, as pessoas não estão se estapeando, não tem uma briga em cada esquina. As pessoas não estão trocando murros e socos toda hora. Não é isso. O Brasil é um país perigoso. Por que eles não conseguem chamar essa pesquisa de Atlas do Crime? Por quê? Eu vou explicar para vocês. Porque o crime tem um autor, o criminoso, que precisa ser identificado e punido. Agora, quando você diz que o problema do Brasil é violência, é uma coisa etérea, é uma coisa abstrata. O que a gente faz para combater a violência? Vamos dar melhor educação, vamos criar projetos esportivos, vamos vestir branco e soltar pombinhas da paz. Mas se o problema é crime, o que você precisa fazer é ir em cima dos criminosos. O que o Brasil precisa é uma guerra contra o crime. Por que tanta dificuldade de chamar as coisas pelos nomes corretos? É porque existe uma ideologia por trás disso. Então, essa ideologia leva a explicações malucas, como, por exemplo, de vez em quando eu vejo isso, uma explicação para a redução do número de homicídios. Os especialistas dizem, não, isso é resultado de uma profissionalização do tráfico de drogas. Como eles estão melhor organizados, eles não precisam mais matar uns aos outros. Lógico, como o dado do homicídio não é quebrado, e a gente não sabe de que tipo de homicídio a gente está falando, vale tudo, vale qualquer explicação. Está na hora da gente começar a chamar as coisas pelos nomes corretos. Aí sim, a gente avança na direção da solução. Mais notícia aqui em Os Pingos nos Is, o Atlas da Violência, que a gente trouxe, inclusive, antes do break comercial, também trouxe um conjunto de dados preocupantes sobre violência contra crianças e adolescentes. Entre os anos de 2013 e 2023, mais de 2.000 crianças, entre bebês e crianças de 4 anos, foram assassinadas no país. E 6.480 crianças e adolescentes foram mortos neste período. Na maioria dos casos, as mortes aconteceram por armas de fogo. Então, Atlas da Violência trazendo um destaque especial para violências contra crianças e adolescentes. Mais de 2.000 foram mortas no período. Crimes violentos contra menores de idade em destaque também nesse levantamento. Jamal Dávila, enfim, eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa também considerar, refletir. Talvez houvesse, né, Dávila, subnotificação, e agora há essa informação que o Atlas da Violência acaba apontando crimes violentos contra menores de idade. Dávila. Canhato, infelizmente crianças e jovens morrem no país numa quantidade absurda. Aliás, a maior parte desses assassinatos acabam sendo de crianças e principalmente jovens, né? E infelizmente, cada vez mais cedo, eles vêm sendo recrutados pelo crime organizado, né? Porque tem penas mais brandas, até pior ainda, é mais grave ainda, são cada vez mais usados como bucha de canhão nesse crime organizado.
Mas eu entendo, o Mota trouxe um ponto fundamental. Nós começamos a abrir essa questão dos homicídios, sair dessa generalidade para entender o que é feminicídio, o que é crime contra criança, o que é crime contra jovens e adolescentes, ou a gente vai ficar meio perdido na estatística. Mas eu acho que esse é um ponto fundamental, é como não só a questão da violência, mas também a questão do recrutamento do crime organizado cada vez mais de jovens e crianças. Isso é uma tragédia. Estão tirando o futuro desses jovens e colocando no crime, porque um dos grandes problemas que nós temos é a questão da péssima qualidade da educação. As crianças não querem ficar na sala de aula porque a educação não lhes interessa. Precisamos investir muito na educação básica. E, infelizmente, Canhato, esse é um país que nós gastamos muito mais com a educação universitária do que com a educação básica. E é aí que começa a se matar a igualdade de oportunidade. Igualdade de oportunidade existe em países onde existe educação pública de qualidade. É aí que começa uma corrida mais igual. Desigualdade mais à frente faz parte do jogo, mas na largada nós precisamos ter educação de qualidade. É algo muito importante. Heraldo, para além da questão que envolve a violência contra crianças e adolescentes, dados que inclusive foram compartilhados nesta edição do Atlas, tem um aspecto que você destacou e o Mota também, que o Dávila acaba de reforçar, e diz respeito às informações pouco detalhadas, né? A juntada de informações e a divulgação com um número absoluto que, para muitos especialistas, isso acaba ajudando pouco, né? As autoridades locais, as autoridades estaduais, para promoverem algum tipo de política pública em relação àquela situação. Porque se você coloca tudo no mesmo balaio, pouco você vai conseguir fazer com aquela informação, né? Seria preciso um levantamento mais refinado, Beraldo? Sem dúvida, Canhata, até porque boa parte do sangue dessas crianças, desses jovens assassinados de forma tão precoce, está nas mãos daqueles que se opõem à redução da maioridade penal. Reduzir a maioridade penal no Brasil não significa submeter jovens anjinhos a uma legislação penal condizente com os crimes que eles estão praticando. Reduzir a maioridade penal no Brasil significa tirar das mãos do crime organizado um ativo que eles têm nesses jovens menores de idade. É preciso desestimular essas facções criminosas a recrutarem jovens cada vez mais cedo. Jovens que, às vezes, com 11, 12 anos, já circulam armados, já estão participando de encontros de bandidos que se tornam as suas referências para o futuro. Esses jovens, essas crianças, elas muito provavelmente perderão a sua vida antes sequer de terem a oportunidade de entender como, de fato, a vida deveria funcionar. Reduzir a maioridade penal no Brasil evitará que essas crianças tenham valor para o tráfico de drogas. E uma vez que o crime organizado larga essas crianças em paz, quem sabe aí, só quem sabe então, o Estado brasileiro terá a oportunidade de oferecer escola decente, educação de qualidade e um futuro melhor para essas crianças não caírem nas mãos do crime. Ficaremos atentos, hein? Qualquer novidade a gente traz aqui.